Uma das minhas maiores inseguranças sempre foi nos relacionamentos. Eu carregava essa sensação de que eu não era suficiente, que em algum momento a pessoa ia perceber e ia embora. Eu ouvi isso de um paciente que se autocritica demais e eu tenho certeza que você, em algum momento da sua vida, já passou ou passa por um momento de autocrítica demasiada. Seja num erro no trabalho, uma situação constrangedora que aconteceu com você, uma escolha ruim que porventura você acabou fazendo, e aí a tua cabeça de repente virou um grande tribunal contra você mesmo. Você virou um grande juiz que vai te condenar, digamos assim, a essa autocrítica demasiada. Eu me chamo Rafael, eu sou psicoterapeuta e o tema do vídeo de hoje é autocrítica. Então, ao final desse vídeo, eu quero que você saia daqui menos crítico de si. Uma pessoa mais otimista, digamos assim, das próprias qualidades e habilidades. Tá, então vamos lá. Então, a autocrítica, digamos assim, ela é um pensamento negativo acerca de si mesmo. Então, a partir de agora, eu quero que você entenda a autocrítica como um pensamento negativo de si mesmo. Beleza? E esse pensamento, ele vai te levar ao sofrimento. Ele vai necessariamente te levar ao sofrimento se você não tiver como centro desse pensamento a melhora de si para o outro. Então, vamos lá. A autocrítica, ela é um pensamento negativo de si. É errado se autocriticar? De modo algum. É necessário que você se autocritique. Porém, o resultado dessa autocrítica tem que ser a melhora contínua para o outro. Então, perceba, não existe aí um apontamento de melhora para si, mas um apontamento de melhora para o outro. Então, eu vou ser melhor para a outra pessoa. Mas vamos por partes. A primeira parte desse vídeo eu quero que você entenda que a autocrítica, ela se fantasia de realidade. Então, esses pensamentos negativos que vêm aparecendo na tua cabeça, eles se parecem muito com a realidade à tua volta. Por quê? Porque eles também não surgem necessariamente do nada. Eles podem surgir, digamos assim, de uma falha que você cometeu, de algo que você não conseguiu dominar por completo, e a partir disso você tem um pensamento negativo. E você fica pensando tanto nessa coisa, que aí a coisa vai meio que se parecendo com a realidade, digamos assim. Parece que aquilo é real. Essa é a sensação. Você se criticou tanto, nossa, mas eu sou ruim no trabalho, mas eu não sou um bom namorado, eu não sou uma boa namorada, mas eu não sou um bom esposo, né? E tu começa a acreditar mesmo nisso, tá? Então, a autocrítica, ela é um pensamento negativo de si e ela vai se transmutar, digamos assim, se fantasiar de realidade. Ok? Estou com o meu roteiro olhando aqui para baixo e eu vou ler a história desse meu paciente para que você entenda. Eu me lembro de uma vez que estava num evento com a minha namorada na época. Ela foi conversar com um grupo de amigos dela e eu fui ficando de lado. Não porque ela me excluiu ou porque os amigos dela me excluíram, mas ninguém fez nada, mas a minha cabeça começou a trabalhar contra mim. Ela tá te ignorando, você não encaixa aqui, olha o quanto você parece deslocado. E aí veio o pior. Eu fui ao banheiro ali várias vezes, fiquei no celular fingindo que eu estava ocupado, fiquei com uma cara fechada de raiva e ela percebeu. E quando ela me perguntou o que tinha acontecido, eu não soube explicar. Porque racionalmente não tinha acontecido nada. Só que na minha cabeça tinha sido uma catástrofe. Esse aqui é o panorama geral, digamos assim, desse paciente. Né? Essas são palavras dele, okay? Para que você entenda como que funciona a autocrítica. Ela parte de uma situação real. Então, no caso dele, ele estava com a namorada num encontro, numa festa, e aí a namorada, sei lá, se desligou dele um pouco, foi falar ali com os amigos, e aí ele acabou ficando no pensamento ali, em looping, né, de autocrítica, pensando isso, pensando aquilo, pensando isso. Veja, cara, a primeira coisa é, ele já começou a se criticar, digamos assim, olhando para ele. Ele não conseguiu, naquela situação real, olhar para a própria namorada, que estava conversando com os amigos. Então, o movimento de autocrítica, além de ser um movimento muito prejudicial a nós, ele é um movimento também egoísta. Bem egoísta e prejudicial aos outros. Porque ele nos cega, digamos assim, diante das situações que nos cercam. Né? Porque a gente está olhando para a gente mesmo, para a gente o tempo inteiro, nós. Né? E tem mais.
quando ele estava voltando para casa, esse paciente, aí que a coisa ficou pior, porque eles foram juntos no Uber, né? E aí ele começou a pensar mais coisas. Ah, se eu não consigo ficar bem num evento desse ou com uma situação dessa, como que eu vou casar com ela? Né? Que tipo de pessoa fica assim por nada? É isso? Então, a autocrítica, ela vai tomando, digamos assim, território mental dentro do teu coração, mental na cabeça e no coração, né? Vai tomando as tuas paixões, não só na hora que acontece o evento, né? Mas depois disso. Você passa 24 horas, 70, uma semana pensando acerca de uma coisa que poderia ter sido resolvida muito facilmente. Eu vou te falar como. Vou te falar como. Então, pensa assim. O pensamento acerca de si, ele negativo, né? Essa autocrítica, quando ela é apontada para si o tempo inteiro, né? E não para melhora mesmo, genuína, ela vai cair em dois caminhos. O primeiro caminho ela vai te paralisar. Então, tu não vai conseguir agir diante do mundo, das coisas que tu tem para fazer, porque tu vai estar se autocriticando o tempo inteiro. Então, tu vai se notar incapaz. Beleza? E o segundo caminho vai te levar para uma performance. Como assim? Então, dentro da sua cabeça, você sabe, né, você acredita que você é uma pessoa muito má. E aí, tu repete tanto isso na tua cabeça que a partir de agora, o que é que acontece? Tu acha que as outras pessoas conseguem enxergar o que está na tua cabeça. Então, o que tu vai começar a fazer? Tu vai começar a performar. Tu vai tentar ludibriar as tuas ações, enganar as pessoas, porque tu acha que elas enxergam o que está dentro da tua cabeça. Só que não. Né? Como se aquilo fosse a realidade, e não é. Então, os dois caminhos são esses. O primeiro caminho você vai paralisar, você não vai conseguir agir diante do mundo. E o segundo caminho é justamente a performance. Você vai querer performar o tempo inteiro, isso vai ficar até meio caricato, as pessoas vão perceber isso. Por quê? Porque você não consegue ser você. Né? Se a pessoa real que você deveria ser, você é, digamos assim, você acredita ser aquela pessoa que você está criticando o tempo inteiro na cabeça. E como você sabe que isso é negativo, você vai tentar não passar isso para as outras pessoas. Porque ainda que você fale, eu não me importo com a opinião das outras pessoas, você se importa. Você se importa sim. Tá? Então a autocrítica ela vai te levar para esses dois caminhos. Isso vai te destruindo por completo. Você não vai, primeiro, melhorar, porque tu paralisa. Né? E se tu ficar tentando se provar o seu valor o tempo inteiro para o outro, o que mais vai acontecer é as pessoas se afastarem de você. E você também não vai estar melhorando. Por quê? Porque você não vai estar agindo em cima daquilo que as coisas são mesmo, do que você é. Você vai estar agindo em cima do personagem que você mesmo criou na sua cabeça. Tá? Então você não melhora com a autocrítica egoísta, digamos assim. Beleza? Não acho que você não tem que... Zero de autocrítica, não. Você tem que se criticar mesmo. Você tem que fazer exames de consciência, você tem que pensar acerca da sua vida. Mas não desse modo. Não desse modo. Né? Então, o que você faz com isso de modo prático? De modo prático. Vamos lá? Vamos lá, a ideia é simples. Quando esse pensamento crítico apareceu um pensamento crítico diante de uma situação real. Apareceu lá um pensamento, beleza? Quando esse pensamento aparecer, o que você vai fazer? Você vai se perguntar o seguinte: quais são as evidências reais disso? Tá? Então, sei lá, vamos supor que a sua namorada, vamos pegar esse caso aqui, ela saiu e foi conversar com uns amigos ali, né, uma roda de amigos, no local que vocês estavam, não te puxou, meio que te deixou deslocado. Aí tu pensou assim: pô, eu acho que não é pra eu casar com ela. Veja, qual a evidência real desse pensamento? Ela só foi falar com os amigos, né? Então, esse não é o pensamento correto, então a gente vai tentar encontrar o pensamento correto da situação. Beleza? Você poderia pensar o seguinte: ela simplesmente viu os amigos e foi lá. Eu acho que é mais justo, digamos assim, para essa situação, por exemplo. Viu os amigos e foi lá. Ela não precisa estar grudada comigo o tempo inteiro. Ela poderia ter me levado? Poderia, mas não levou. Sei lá, também não tem nenhum canto que ela está obrigada a me levar. Então perceba que é um pensamento mais correto acerca da situação. Então, quando essa autocrítica vier, pense o seguinte: qual é a evidência real disso? No mundo real, o que aconteceu mesmo? Beleza? Isso vai te tirar instantaneamente dessa autocrítica infundada e desse looping que vai ficar na tua cabeça por dias. Qual é a evidência real? Ok? Qual a evidência real? Tá?
Então, se você errou no trabalho, por exemplo, né, a tua cabeça vai dizer assim, eu não sirvo para isso, eu sou uma pessoa muito ruim, etc, etc. Pergunte assim, isso é um fato ou uma interpretação? Porque diante de fatos, a gente age concretamente, ou seja, de modo prático. Então você precisa ser mais prático também. Perceba? Então, se você errou no trabalho, o teu chefe te criticou ali, foi justo, ele, né, te criticou, cara, não foi bom e tal, legal. O que você faz com isso? Você busca melhorar de modo prático, né? Não é porque o teu chefe te critica que ele te odeia, entende? O pensamento é errado. Ele pode te odiar também. Não tô falando que uma coisa não tá ligada com a outra, não. Assim, ele pode te criticar e ser simplesmente uma crítica. E você pensar assim, de fato, eu preciso melhorar. Preciso ser mais prático, talvez estou demorando demais, não sei. Preciso melhorar. Beleza? Então, busque encontrar o pensamento correto acerca das situações. Isso vai te tirar desse movimento de looping, digamos assim. Beleza? Então, a autocrítica, ela adora conectar as coisas que não tem relação nenhuma. Né? Não tem nenhuma relação você errar no trabalho com você ser uma pessoa que erra em tudo. Você errou, cara. Sei lá, um erro. Beleza? Um erro. Né? Então, olhe com mais frieza, digamos assim. Tá? Esse jogo da autocrítica ele é um jogo que foi feito para você perder. Foi feito para você perder. Ainda que você se convença que você de fato é uma pessoa ruim, para de falar mal de si mesmo. Cara. Já, né, tenta você mesmo pelo menos se proteger, acreditar em você. É isso? Fazer o jogo virar. Beleza? Vamos lá. Você pode, digamos assim, recusar esse jogo. Pode recusar esse jogo. E eu indico fortemente que você recuse. Segunda ferramenta. Então, a primeira ferramenta, identifica o pensamento, se aquele pensamento ele condiz com a realidade. Se não for condizente com a realidade, fuja dali. E tente encontrar o pensamento correto. Beleza? Segunda ferramenta. Seja muito honesto. Né? Seja muito honesto. A tua crítica demasiada, digamos assim, ela vai te paralisar. O que eu preciso que você pense? Se a tua crítica ela não te gera no coração, nessa parte aqui, ó, um movimento de esperança, ela está errada. Mais uma vez, se a sua crítica não te gera um movimento de esperança, de vencer o mundo, de vencer aquela situação, ela está errada, ela vai te destruir. Então, a primeira ferramenta, encontre no mundo real o que aconteceu. Segunda ferramenta, comece a se criticar, digamos assim, de modo que isso te gere esperança de vida, não esperança de morte, ou morte, né? Ou a falta da esperança, melhor dizendo. Né? Então, essa é a segunda ferramenta muito clara. Seja crítico, mas críticas que te deem esperança. Não é isso? Críticas que estão sobre as coisas, não sobre você. Então, por exemplo, errei no trabalho. Pô, será que eu não preciso melhorar essa ferramenta? Será que eu não preciso aprender a mexer melhor nessa ferramenta? Será que eu não preciso falar melhor, me vestir melhor, me portar melhor? Não é isso? Não é necessariamente uma crítica sobre você, mas uma crítica que te dá tempo de vida, digamos assim, entende? E não tempo de morte. Então, será que eu não consigo melhorar a minha vestimenta? Seria interessante, eu acho que se eu melhorar meu investimento, as pessoas vão me respeitar melhor, vão me respeitar mais, mas acho que eu trabalho melhor também assim. Veja, isso te dá esperança de vida, cara. Isso não te dá a morte, digamos assim, né? Não te dá uma sentença de morte, mas esperança, peito cheio. Né? Então a primeira ferramenta, encontre no mundo real o que aconteceu. E você vai ver que normalmente seus pensamentos eles não estão de acordo com o que aconteceu. Tá? E a segunda ferramenta, faça críticas que te deem esperança sobre a morte, né? Sobre a morte de si mesmo. Críticas que te deem esperança sobre a morte de si mesmo. Ok? Essas duas ferramentas elas vão te dar, digamos assim, meios para sair desse movimento que você está de autocrítica agora. Tenho certeza que você está há tanto tempo aí nesse movimento, cara. Então, é isso. Se você quiser agendar a terapia, toque no link abaixo e fale comigo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.